Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Maurício, pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora de Paranaguá, e nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical online. Para isso, eu gostaria de que você separasse a sua Bíblia, papel, caneta para fazer anotações, enquanto nós ouvimos um cântico. Vamos ouvir um cântico. Peço para que você separe o seu material, o seu ambiente, para que de forma reverente ao nosso Deus, possamos estudar a sua palavra. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Nós estamos de volta com a nossa aula e eu gostaria de ler com os amados irmãos o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 3, verso 4 e verso 5, que nos diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração agora. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela manhã deste dia. Agradecemos o cuidado que o Senhor tem para conosco e pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a refletirmos na Tua palavra e aprendermos com ela, Senhor. Ajude-nos a entender conforme o propósito que o Senhor estabeleceu ao inspirar a Tua palavra. Que a lição de hoje seja abençoadora e desafiadora para as nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos na lição de número 9 da revista que trata sobre deuses demais. Quem está no controle do seu coração? É a lição que temos, é a revista que temos estudado. Estamos na lição de número 9.
lição que traz por título A Autonomia Absurda e o Misticismo Pagão. Tendo lido Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5, agora eu gostaria de lermos Colossenses capítulo 2, verso 20 ao 23, que nos diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Nós vamos avaliar esses dois textos, olhando primeiramente de Gênesis 3, do 4 ao 5. Nós vemos que Satanás tentou os primeiros seres humanos, enfatizando a proibição de Deus em vez de sua provisão, reduzindo a ordem divina a uma pergunta, lançando a dúvida quanto à sinceridade de Deus, difamando os motivos dele e negando a veracidade de sua ameaça. Eva gradualmente se rendeu às refutações e meias-verdades de Satanás, que menosprezavam os privilégios dela e minimizavam a ameaça. Como diz o texto, como Deus sereis conhecedores, ou seres divinos conhecedores do bem e do mal. Uma combinação de opostos, os céus e a terra, dada a sugestão. É uma ilustração para o conhecimento potencial ilimitado. Era uma árvore boa, mas o ser humano não podia tomar seus frutos ou partilhar deles. O pecado é constituído de um ato ilícito de descrença, de uma pretensa autonomia humana. Entenda a autonomia como aquele de quem dá as ordens a si mesmo. Nomos vem de lei. Nomos é lei. E autos é leis próprias. É autonomia humana. Lei própria do indivíduo acerca de si mesmo. Enfim, observando este pecado, esta situação desagradável, nós somos chamados, amados, a vivermos pela fé na palavra de Deus, naquilo que Deus comunica a nós e nos orienta. Desta feita, a palavra que Adão tinha de Deus era a proibição de comer daquele fruto. Adão desobedece à orientação divina, sendo convencido pela mentira ardilosa de Satanás, e assim come do fruto proibido. Quando nós observamos Colossenses, no capítulo 2, verso 20 e 23, quando diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, visto que os cristãos morreram com Cristo e, portanto, estão livres de obedecer às regras em um esforço para agradá-lo, porque então viver de um modo que se sujeita ao esforço próprio. A ideia é: não vivam em sujeição a estas coisas das quais Cristo já os libertou. Como diz o texto, a aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade. São aquelas regrinhas pré-estabelecidas daquele que depende religiosamente de ações, do que pode, do que não pode. Depender de religião externa e obediências às regras humanas pode parecer sábio, pode parecer maduro demais, mas como diz o texto bíblico, não tem valor algum contra a sensualidade. Embora pareça ser sábio, não pode derrotar desejos pecaminosos da carne. Não se pode restringir o pecado com o asceticismo. A ideia é de que
Por mais que vivamos cheios de regras do que pode e o que não pode, as regras não são suficientes para vencer as seduções que assediam o povo a fim de levá-los à sua ruína. Precisamos muito mais do que regras. Precisamos entender esta relação da autonomia, de ser regrado, e observar também esta relação com o misticismo pagão. A autonomia e o misticismo são dois ídolos que sempre assediaram as pessoas, especialmente em nossa época, afastando-as de Deus. E somente a obediência amorosa e alegre e a edificação da fé pela Escritura pode nos proporcionar uma espiritualidade legítima. Hoje nós veremos estes dois grandes ídolos contemporâneos. O desejo de autonomia que acompanha o homem desde o Éden, em tempos pós-modernos como os nossos, nós vemos o materialismo, o consumismo, o narcisismo como um solo fértil para tudo isso. E por outro lado, o misticismo de muitas vertentes, uma reflexão transcendental, algo mágico, espirituoso, muito cheio de proibições e de ordenanças a fim de atingir uma espiritualidade superior a outras cheias de regras. Nós precisamos ver os dois perigos, tanto da autonomia como de uma vida religiosa mística cheia de ordenanças e proibições. São ídolos perigosos para nós. Então eu pergunto, meus amados irmãos, qual é a origem das certezas daquilo em que você acredita? Você já se perguntou por que você acredita no que você acredita? Bom, e é natural que o primeiro contato com que acreditamos tenha sido transmitido pelos seus pais, porque normalmente são pelos nossos pais que chegam as primeiras certezas que temos. Foram eles que nos disseram o que fazer e o que não fazer e os motivos para isso. Inúmeras vezes também fomos informados de coisas que supostamente eram verdade, mas que ao longo da vida descobrimos que não eram, como por exemplo, que beber manga com leite fazia mal. Coisas do tipo. Talvez categorizemos isso como superstição ou crendice. Dentre tantos fatores, nossa limitação para conhecermos adequadamente a realidade, somada ao fato de que recebemos ensinamentos sem precisão, pode nos fazer acreditar no que é falso. Quem nunca ouviu dizer que quebrar um espelho traz 7 anos de azar? Ou que carregar um trevo de 4 folhas dá sorte? Parece muito fútil acreditar nisso, mas não é tão diferente da busca por autonomia em relação a Deus e desconsiderar a sua palavra em favor do misticismo. Porque o princípio é: meu pai me ensinou que comer manga com leite faz mal. Porém, eu descubro que comer manga com leite é uma ótima vitamina. Portanto, meu pai mentiu. Isso faz dele mentiroso. Então, será que todas as coisas que meu pai me falou então serão mentiras? Esse tipo de reflexão leva a questionamentos válidos, porém, alguns deles para caminhos perigosos, se não formos sempre as fontes e as origens das informações. Então, veja a autonomia. Nós podemos definir a autonomia em relação a Deus como o desejo de nos libertarmos das ordens. A palavra autonomia, como nós falamos há pouco, é lei para si mesmo, é se autogovernar. É como se alguém tentasse nos convencer de que o governo de Deus sobre nós é ruim e que sabemos nos conduzir melhor do que ele propõe.
É o desejo de saber fazer melhor. Se fosse comigo, eu faria melhor. Sabe a ideia, o adágio popular quando é dito, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo? Quando isso é levado a um extremo, é levado à busca por essa autonomia particular, intrínseca de si mesmo, particular a si mesmo. Então, rejeita-se a palavra de Deus para se viver de acordo com aquilo que achamos melhor para nós. Foi exatamente essa primeira tentação no Éden. É bom lembrar que Adão e Eva foram criados em retidão e justiça. Por isso, precisaram ser convencidos para praticar o mal. Só que após a queda, no pecado, todos nós já nascemos inclinados a desobedecer a Deus. Alguns supervalorizam o espírito crítico sendo assim incentivado, porém a crítica sendo feita sem um alicerce real, coerente, não passa de uma idolatria da autonomia, de se autogovernar, de se achar maior e superior do que as outras pessoas, por desejar ser independente, absolutamente original. Isso é uma sagacidade maldosa. A primeira característica da autonomia em relação a Deus procede de sagacidade maldosa. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1 diz assim. Embora haja algumas dificuldades na compreensão geral de como se deu esse episódio, temos segurança de afirmar que ele é histórico e real. A palavra traduzida por sagaz normalmente tem uma conotação negativa no Antigo Testamento, podendo ser até traduzida como ser enganoso. Sabe, é a nossa lábia. Não sei se os irmãos estão acostumados com essa linguagem, mas é cheio de lero. A ideia de falar algo a fim de iludir, convencer e atrair para que algo seja feito conforme a sua vontade. Um desejo de manipulação. Enfim, na verdade havia total mal intenção na proposta da serpente, porque ela é identificada como Satanás, que é descrito como o pai da mentira. Podemos dizer que a autonomia em relação a Deus é uma proposta diabólica para a humanidade, pois procede do inimigo que só deseja nos destruir. E não apenas sagaz, mas pervertendo a verdade. A segunda característica da autonomia é a perversão da verdade. Quando os homens desejam ser autônomos em relação a Deus, o governo do Senhor sobre eles é interpretado como algo tirânico, prejudicial. É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Perceba a sagacidade nas palavras da serpente. Ela partiu de um mandamento bom que Deus havia dado e o deturpou para que obedecê-lo parecesse mal ao primeiro casal. Deus havia dito, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. As desculpas típicas de pessoas que desejam estar livres dos mandamentos do Senhor sempre deturpam a verdade, tentando fazer com que as ordenanças de Deus sejam negativas e perigosas para aqueles que deveriam cumpri-las. É quando o foco maior está na negação de algo. É no tom da voz, de forma sutil, mostrar algo que é ruim, a parecer atrativo. É quando vemos na manipulação das pessoas algumas argumentações sendo colocadas a fim de que a pessoa faça justamente aquilo que a outra está desejando. Veja o exemplo. Você no trabalho, o chefe dá a ordem de dizer determinado serviço, olha, pegue os papéis brancos e dobre-os no meio.
e você está lá dobrando os papéis no meio, e outra pessoa que não é seu chefe, é absolutamente aleatório, mas cheio de maldade, malícia, olha para você e diz: nossa, ele mandou você dobrar papéis no meio? Quer dizer que ele manda em você? Ao ouvir aquele manda em você, parece que o coração se incha de desejos de autonomia, ao fim de dizer: não, ele não manda em mim, eu vou deixar os papéis retos. Sabe quando você está no seu lar, sua esposa não está bem de saúde, o clima não está propenso a isso. Seus amigos te convidam para sair e a sua esposa diz: olha, é melhor você ficar em casa, eu não estou bem. E aí, aquele que fala nos seus ouvidos: nossa, você não vai porque sua esposa não deixou você ir, ela manda em você. Você é muito pau-mandado, perdão da palavra, mas é o termo que é utilizado para isso. Enfim, a semente da discórdia é sempre lançada quando alguém obedece a uma ordem, obedece a algo. E não foi muito diferente disso. E ao seduzir o povo de Deus, ao mostrar esta sagacidade, a perversão da verdade, nós temos aqui também a negação das consequências. A terceira característica da autonomia em relação a Deus é a negação das consequências, é desconfiar de Deus. Deus havia estabelecido, no dia em que comeres, certamente morrerás. Satanás, no entanto, ousadamente acusa Deus de mentir. É certo que não morrerás. Aqueles que desejam se livrar dos mandamentos de Deus têm de negar que as consequências disso é a destruição. É quando alguém chega até você e pede para que você desobedeça a Deus, desobedeça a seus pais, desobedeça a seu chefe, a fim de dizer: olha, não vai acontecer nada de pior. Faz isso. É na argumentação e na sedução de fazer o que é errado por aparentar ser tão atraente em que isso chega até nós. Há esta idolatria no coração do homem, este desejo. Não há nada que nos deixe mais inconformados do que aceitar a ideia de que somos pessoas manipuláveis e sujeitas a fazer aquilo que outras pessoas mandam. Então ninguém manda em mim. Eu mando em mim mesmo, eu faço o que eu quero. E quando menos esperamos, estamos sendo manipulados, sendo massa de manobra. Enfim, perceba ao seu redor como a autonomia em relação a Deus é muito buscada. A serpente continua destilando sua sagacidade aos homens, semeando o que é ruim para eles estarem sob o domínio do Senhor, e que não haverá consequências graves por viverem dessa forma. As diversas maneiras como a humanidade desenvolve seu afastamento das verdades de Deus reveladas em sua palavra provam isto. As pessoas aceitaram a mentira diabólica que soa aos ouvidos dos ímpios todos os dias. Certamente não morrereis, certamente não vai acontecer nada. Olha, vai dar certo. Veja, eu já fiz isso. É assim que as coisas acontecem nos nossos ouvidos. Os crentes precisam demonstrar que a submissão voluntária a Deus traz deleite e alegria verdadeira. Como diz o rei Davi, no Salmo 16, verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Obedecer a Deus é melhor do que se sacrificar. A obediência a Deus confronta o desejo de autonomia e de liberdade fora do normal que o homem deseja. Desejos libertinos de fazer aquilo que dá na telha, dizendo de que nada me cerca. Sendo de que, na verdade, você, ao buscar autonomia, está mostrando a sua escravidão aos seus próprios pecados.
servindo a si mesmo, tornando-se refém de seus desejos. Porém, se por um lado esta autonomia é tão perigosa, por outro lado o misticismo também é. Se a autonomia em relação a Deus significa acreditar que estar livre do Senhor é melhor do que obedecer ao Senhor, o misticismo pode ser definido como uma busca pelo sobrenatural através de elementos não prescritos por Deus em sua palavra. É importante, meus irmãos, salientar que não negamos de forma alguma que haja aspectos místicos na fé cristã. Na verdade, uma das doutrinas bíblicas mais importantes é a união mística que temos com Cristo. A própria ação do Espírito Santo no nosso coração, para direcionar a vontade de Deus. No entanto, nossa ênfase é que jamais, em hipótese alguma, a ação sobrenatural de Deus em nós irá contra o que estabelece a sua própria palavra. O misticismo desacompanhado e divorciado da palavra de Deus é muito enfatizado em alguns arraiais evangélicos. Se não somente os crentes se satisfizessem com os aspectos sobrenaturais revelados por Deus, componentes místicos do cristianismo revelados na Escritura, tais como o poder e a presença real de Cristo na Santa Ceia, a fiel pregação como voz de Deus para o seu povo, e a nossa união mística com Cristo que garante nossa salvação, a igreja enxergaria a insensatez de recorrer a objetos ungidos, réplicas de utensílios do Templo de Salomão, ou orações de pessoas, entre aspas, poderosas. As cartas aos Colossenses estão recheadas de ensinamento que nos ajudam a fugir do misticismo pagão, porque é danoso à fé. Nós não precisamos de água benta, de água ungida, de óleo disso, daquilo, da prece de fulano de tal. Nós não precisamos desse tipo de situação porque é idolatria. Toda certeza do povo de Deus deve estar em Cristo. E a primeira lição para não cairmos no misticismo enganador é reconhecer que tudo o que precisamos saber está em Cristo. Ao orar pelos colossenses e pelos laodicenses, o apóstolo Paulo diz: e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Riqueza da forte convicção do entendimento. É uma declaração que enfatiza a certeza que somente o verdadeiro conhecimento no Senhor Jesus traz. Portanto, Paulo conclui: assim digo, para que ninguém vos engane com seus raciocínios falazes. Esse é o primeiro antídoto contra todo misticismo que está fora de Cristo. Nós precisamos lembrar que a nossa justificação se dá pela fé em Cristo somente, que não precisamos fazer determinados sacrifícios, nós não precisamos nos ater a práticas e rituais religiosos, mas de que a nossa crença e obediência tão somente ao Senhor Jesus Cristo, revelado nas Sagradas Escrituras e orientado por ela, o crente dá o seu comportamento. Com isso, nós precisamos também ter cuidado com as falácias. O falso misticismo é cheio de falácias. São suposições transmitidas como verdade, mas que não têm fundamento sólido na palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo nos alerta sobre os seus perigos. Colossenses 2,8 diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. As duas fontes principais que Paulo menciona são a tradição dos homens e os rudimentos do mundo. É importante ressaltar que, como infelizmente ocorre tantas vezes, é possível fazer deles nossa regra de fé e prática no lugar das Escrituras. E, assim, colocá-los como ídolos em nossa vida.
é aquela ideia, todos fizeram assim, todos fazem isso. Ah, isso faz parte da nossa cultura. Nossa, foi acostumado a fazer, então... Não, meus irmãos. Se algum comportamento padrão da sociedade é aceito e bem visto na cultura, porém é contra o ensinamento da palavra de Deus, isso deve ser rejeitado. Se existe algo que é contrário às Sagradas Escrituras, mas que é muito bem visto e aceito em nosso meio, isso deve ser rejeitado. E sem palavras ou a má interpretação de uma contextualização social. Isso é muito importante, porém pode ser enganador acreditar que, em nome da contextualização da palavra de Deus nos dias de hoje, a aceitar práticas culturais que são expressamente antibíblicas. Isso tem certa aparência de sabedoria. Embora o misticismo não ancorado nas escrituras afaste as pessoas de Deus, ele faz isso de maneira que pareça sabedoria. As tradições humanas supõem cultuar a Deus através de ordenanças que não são baseadas na palavra. Assim, tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe, essa prática, esse misticismo sem fundamento bíblico parece espiritualidade saudável, mas não passa de idolatria. E se traduz em pecado. As ordenanças que não procedem de Deus não precisam ser levadas a sério pelos crentes e não devemos nos submeter a elas. Existem práticas e práticas, e aquelas que não são expressamente observadas na palavra de Deus e orientadas por ela, elas devem ser sempre avaliadas com um teor crítico pela Bíblia e não pelas minhas opiniões pessoais. Que isso fique bem claro. Então, o falso misticismo desconsidera a clareza da palavra de Deus, a objetividade para instruir uma forma nova de buscar ao Senhor. Então, este comportamento místico leva a uma busca por Deus com uma aparência de sabedoria, mas acaba afastando de Deus. Em vez de se acomodar ao que está revelado, o que está objetivamente claro na palavra de Deus, tem pessoas que fazem deste misticismo parte da sua religiosidade. E acabam por cair em idolatria, porque confiam mais em outros meios de comunicação do que na Bíblia. Observe como uma grande parte dos evangélicos relaciona a sua aproximação ou obediência a Deus com coisas que ele nunca ordenou. Deus nunca ordenou que as mulheres usassem saia jeans, mas houve uma época em que o público evangélico feminino era conhecido por usar saia jeans, mas isso nunca esteve escrito na palavra de Deus. Então, são características como essa e outras mais que nos fazem, às vezes, viver um cristianismo aparente. Então, meus amados irmãos, nossa confiança não precisa estar em amuletos ou em práticas religiosas definidas por outras pessoas. Nós precisamos ser confrontados com a verdade de que Cristo é tudo e que o único meio de se aproximar de Deus está na palavra revelada, Bíblia. Bíblia, palavra de Deus. Então, todos os deuses falsos nos afastam do Senhor e nos levam à idolatria. Em vertentes diferentes, a autonomia, o misticismo pagão, assediam fortemente as pessoas e seduzem até mesmo aqueles que são cristãos e desvencilham-se das ordens do Senhor ou buscam alternativas de obediência e espiritualidade. Mas lembre-se, a autonomia e misticismo pagão são dois ídolos que assediam os homens, afastando-os de Deus. Somente a alegria e o prazer em Cristo Jesus e a Escritura são suficientes para a nossa
espiritualidade. Não precisamos de nada mais além do que o Senhor Jesus para trazer satisfação, alegria plena em nossos corações. E qual dessas duas áreas mais tem te afligido, meu irmão? Faça uma reflexão para verificar se consegue identificar se a busca pela autonomia ou a prática de ações místicas com a falsa espiritualidade, a qual destes grupos você é inclinado? Faça uma avaliação. Todos nós somos propensos a buscar autonomia ou sermos cristãos místicos demais. A autonomia e o misticismo são dois grandes ídolos dos nossos dias, contra os quais nós devemos nos prevenir, servindo ao Deus com obediência alegre e orientado pela Escritura. Por isso eu, como pastor, me recuso a trazer orientações simplistas do sim, devemos fazer isso, ou do não, não devemos fazer isso, porque o nosso comportamento não deve estar pautado no que o pastor manda ou no que o pastor desmanda. Nosso comportamento e orientação deve estar ligado à palavra de Deus, às sagradas escrituras. E se eu tomo uma decisão, não é porque eu vou agradar o pastor, a igreja, eu vou tomar essa decisão porque é que a palavra de Deus orienta, é o certo a ser feito, para não corrermos o risco de desobediência ou de uma ação mística, mas sim orientado e centrado pela palavra do Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Ao ver que a autonomia humana é um perigoso ídolo, assim como as ações místicas também são perigosas à nossa fé, nós precisamos viver para a glória de Deus, nos afastando desses ídolos. Nós vamos chegando no final da nossa escola bíblica dominical online. Eu gostaria, nesse momento, de dar os parabéns ao irmão que aniversariou essa semana, o nosso irmão Everton Espíndola. Meu irmão, que Deus te abençoe, a você e toda a sua família, com a graça do Senhor, e que Deus te dê saúde e te faça resplandecer o seu rosto, e que você viva as bênçãos estabelecidas por Deus, dado na palavra de Deus, meu irmão. Deus te abençoe, é isso que nós desejamos. Feliz aniversário. Vamos encerrar com mais um cântico e até logo mais às 19h30. Não perca nesse canal, onde teremos mais um encontro para a glória do nosso Deus. Um forte abraço e até mais. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e força.
Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, deseja